All set, Father. Okay, good. Okay, so then I guess you can translate, I guess. What we are experiencing right now in Catholic tradition, O que nós estamos experienciando agora na tradição católica, I personally believe can be summarized in one phrase of Our Lady of Fatima. eu pessoalmente acredito que pode ser resumido em uma frase de Nossa Senhora de Fátima. She said Ela disse that Russia would spread her errors throughout the world. que a Rússia espalhará os erros delas através do mundo. And we can say Russia has spread her errors throughout the Society of St. Pius X. Nós podemos também dizer que a Rússia espalhou os erros dela através da fraternidade de São Pio X também. Throughout Catholic tradition. E através da tradição católica. One rule to understand about the devil: Uma regra para entender sobre o demônio: the devil tells us that we must be impatient. o diabo nos diz para ser impacientes, But the devil is never impatient. mas o demônio nunca é impaciente. The devil is very patient. Ele é muito paciente. I'm from Kentucky and we worship basketball. Eu sou de Kentucky, é um estado nos Estados Unidos, e a gente adora basquetebol, como no Brasil, o futebol. It's part of our religion. É parte da religião do estado dele, basquete. But if you take a basketball and you hold it here and you let go, it drops and it bounces. E se você pega uma bola de basquete e você solta, ela bate no chão e volta. If you take it and you push it hard, it bounces more. Se você bater ela mais forte, ela vai mais alta ainda. That is the same as when we commit sudden sins, sudden serious mortal sins. É o mesmo quando nós cometemos pecados graves. It is a fall, É uma caída, but because it is a far fall, mas porque é uma caída de uma altura grande, the danger from the devil's perspective is we may bounce back. o medo do diabo é que a gente possa retornar. So if the devil has a choice, he will not throw us down. Então o diabo pode escolher de não escolher jogar a gente de uma vez. He will take the ball and put it just a centimeter above the ground, O diabo pegaria a bola e colocaria 1 centímetro acima do chão, and then let go. e depois soltar. Same mortal sin. The same mortal sin, O mesmo pecado mortal, but no bounce. mas não tem o retorno. My old Irish pastor, named Father Hannafin, O meu padre Hennifer, que era o meu padre antigo, he used to say, "You do not lose the faith overnight. ele costumava dizer que você não perde a fé da noite para o dia. You lose it slowly, little by little by little by little, and one day you wake up and you're not Catholic." Você vai perdendo a fé devagarzinho, 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 de pouco a pouco, e um dia você acorda e você já não é mais católico. And you don't know. E você nem percebe. One of my father's friends, who was raised Catholic with my father, Um dos amigos do meu pai, que foi criado com ele, he stopped going to Latin Mass 30 years ago ele parou de ir na missa em latim 30 anos atrás, because of problems in his chapel. por causa de problemas na capela dele. Now he says, "I am still a strong traditional Catholic. Ele continua dizendo, eu sou um forte católico tradicional. I have not stopped being traditional. Eu não deixei de ser tradicional. I just don't go to the local traditional SSPX Mass because of the problems of the priests." Eu só não vou na missa local da FSSPX por causa do problema local deles. But I think the same. I think the same. Mas eu continuo pensando da mesma forma. Only problem is he now believes in birth control. O único problema é que agora ele acredita em controle de natalidade. He now believes in Mother Angelica. Ele acredita em Madre Angélica, que é uma He freira da now Nova Souza. accepts going to the new Mass. Ele aceita ir para a nova missa. He now believes that modern politics and the conservatives of politics are the right way. Ele acredita que os conservadores da política moderna estão certos. He does not believe the same thing at all. Ele não acredita nas mesmas coisas de antigamente de jeito nenhum. But he thinks he does. Mas ele pensa como antigamente. This is what is happening to the Society of St. Pius X. E isso é o que está acontecendo dentro da Sociedade de São Pio X. One of the great signs, an easy sign, is when you say to someone,
you say to your husband, "Do you still love me?" Dos grandes sinais pode ser como a esposa chega para o marido e pergunta: você ainda me ama? If the husband says, I love you with all my heart, I love you more than the stars and the moon and everything, you may be happy. Se o marido disser que eu te amo muito, amo mais que as estrelas, ela fica muito feliz. Even though girls are never happy. Mesmo que Even though girls are never happy. Mesmo ainda que as mulheres não se sintam satisfeitas. But if you say, "Do you love any girl more than me?" Você ama outra garota ou mulher mais do que eu? And the husband says, "I haven't changed." O marido fala: não, eu não mudei. You go, what do you mean? O que você significa com isso? That is the wrong answer. Isso é uma resposta errada. So now we say to Bishop Follet, "You're no longer against modernist Rome." Então agora nós dizemos para Dom Follet: você não é mais contra a Roma modernista. He does not say, "Yes, I am against modernist Rome." Ele não diz: não, eu sou contra a Roma modernista. He says, "I haven't changed." Ele fala: não mudei nada. And they say, "Well, what is wrong with Vatican II?" Aí eles dizem: o que tem de errado com o Vaticano II? And he says, "Well, I take of my own the same positions the Archbishop always held." Eu tomo as posições que o arcebispo Lefebvre sempre tomou. These are answers of politicians. Isso são respostas de políticos. If you look in books, you may find what Archbishop Lefebvre taught. Se você olhar nos livros, você vai encontrar o que o arcebispo Lefebvre realmente ensinou. But God made our church incarnational, like the incarnation. Deus fez a nossa religião encarnada. Which means God in flesh. O que significa Deus em carne. For instance, if right now Saint Pius X sits in that chair, and Saint John Vianney sits in this one, and Father Jair sits there, and I sit in the other chair, where do you go to confession? Por exemplo, se São Pio X sentar naquela cadeira, São João Maria Vianney aqui e o Padre Jair lá atrás, aonde você vai para a confissão? You have to go to Father Jair. Você tem que ir no Padre Jair. The other ones are more holy. Os outros são mais santos. But they cannot absolve your sins. Mas eles não podem absolver os seus pecados. Because only a priest in this world with flesh can absolve sins. Only o padre nessa terra, o padre carnal nessa terra pode absolver pecados. And so likewise, Christ commands that his faith be taught. Então, São Paulo fala que a fé tem que ser ensinada. It must be taught by living voices. E tem que ser ensinada por vozes ativas, vozes vivas. The trouble now is the SSPX official is no longer a living voice of Catholic truth. O problema agora é que a SSPX não é mais a voz da verdadeira tradição católica. Não prega a verdade. And just as Father was telling us last night, o padre estava nos dizendo ontem à noite, because the society is weakened, porque a sociedade está enfraquecida, and is no longer communicating clearly Catholic truth, e não está comunicando mais a verdade claramente, it doesn't only affect us of the society. Não é somente a gente da sociedade, It also affects the other groups. E afeta outros grupos ao redor também. And they also become weak. E eles também se tornam fracos. You see that in the Catholic Church and Protestantism. Catholic Church, even with the Catholic Church and Protestants, it's the same. É a mesma coisa até com os católicos e os protestantes. When the Catholic Church collapsed in the 1960s, quando a Igreja Católica se desmantelou nos anos 60, the Protestants also became a mess. Os protestantes também viraram uma bagunça. Because Protestants were united in their hatred of the Catholic Church. Porque os protestantes, eles eram unidos no seu ódio contra a Igreja Católica. When the church became Protestant, quando a igreja se protestantizou, then the Protestants just fell apart. Os protestantes simplesmente se espalharam em volta. None of us can be good or bad by ourselves. Nenhum de nós pode ser bom ou ruim somente através de nós mesmos. Not even a little boy. Nem mesmo um garotinho. If the boy is good, he will make others good. Se o garotinho for bom, ele faz outros ao redor bons. If the boy is bad, he will make others bad. Se o garotinho for ruim, ele faz outras pessoas serem ruins também. Because we are, like we said in the sermon, political animals. Porque nós somos, como foi dito no sermão,
animais políticos, seres humanos políticos, sociais. Because you see, that's just one of the things that before Father, what's his name? Father Lorenzo, what's his name? The one that did Fleshman, right? Lorenzo Fleshman. Well, yeah, Father Lorenzo Fleshman said, was a few months ago, that when we look at our own particular good, O Lourenço falou alguns meses atrás, over the good of the common good, over the good of society. When we look at our own particular good, quando nós olhamos para o nosso bem particular, over the good of the whole society, sobre o bem comum da sociedade, that is already a sin. isso já é um pecado. Imagine the fire. Imagine you're in a big apartment complex and the complex is on fire. Imagine que você esteja num condomínio e ele pega fogo. There's a baby in that apartment. E tem um bebê naquele There's a apartamento, lady in that apartment. uma senhora naquele apartamento, And your money is in your apartment. e o seu dinheiro está aqui no seu apartamento. So you go in and you grab your money. Então você vai e pega todo o seu dinheiro. And you save yourself and your money. E você se salva e salva também o seu dinheiro. And you walk outside and you look at the house. E você vai para fora e olha And para a then you janela. weep. Those poor people. E você começa a chorar, oh, pobrezinhos. That is what Bishop Filet is trying to do now. Isso é o que Dom Felei está tentando fazer agora. Even if it was quote unquote acceptable, and it's not, Mesmo que fosse aceitável, mas não é, to get approved by Rome. de ser aprovado por Roma. For us to waste our time in getting approved by Rome while the church is on fire is a sin. A gente para ser aprovado, For us to try to be approved by Rome a gente para tentar ser aprovado por Roma, while the church is on fire enquanto a igreja está pegando fogo, is a sin. é um pecado. We used to give many times in sermons an example of a famous bus accident in Kentucky. A gente costumava usar um acidente de ônibus que ocorreu em Kentucky In como May exemplo of 1988. em maio de 1998. Just a few days after the quote-unquote protocol. Apenas poucos dias após do chamado protocolo. O protocolo com o arcebispo Lefebvre e tudo isso. This was a few days later, but in Kentucky. Alguns dias após o protocolo em Kentucky. There was an American school bus driving from an amusement park home at 11:30 at night, Um ônibus escolar vindo de um parque às 11h30 da noite, filled with about 40 or 50 boys and girls. cheio com 40, 50 crianças. And the road was empty at night, the big E highway. a estrada estava bem vazia à noite, nessas estradas A grandes. drunk driver drove onto the road going the wrong way. Um bêbado dirigindo na contramão, And he went head on into the bus. bateu bem de frente com o ônibus. The drunk driver, of course, as usual, was not hurt. O bêbado, como é de costume, não ficou The machucado. bus driver was killed immediately. O motorista do ônibus foi morto na hora. But because it was a large bus and a small truck, the bus did not tilt over. Mas porque era um ônibus grande contra um carro pequeno, o ônibus não capotou. It just smashed the truck and then went to the side of the road and parked. Só esmagou o carro que ele bateu e parou no acostamento. But in the accident, Mas no acidente, the bus twisted like that, o ônibus se contorceu, causing the door to not be able to open. causando que a porta do ônibus não abrisse. And the emergency door in the back could not open E either. a porta de emergência aos fundos também não poderia ser aberta. Não Then the podia ser aberta. bus caught on fire. E o ônibus pegou fogo. Over the next 30 minutes, 30 children burned to death. E nos 30 minutos seguintes, 30, 40 crianças morreram queimadas. They couldn't get out of the windows, they couldn't get out of the bus. Não conseguiam sair pelas janelas do ônibus de qualquer maneira. A few were saved by men that drove by and parked in the middle of the highway. Algumas crianças foram salvas porque um homem que via dirigindo parou no meio da estrada. In those days there was no cell phone. Some lady drove to the fire department to try to get them to come. Nessas épocas não existia telefone celular. E a senhora, They drove to the fire department to tell uma them senhora to come. foi até o corpo de bombeiro para avisar. But by the Acidente. time they came, it was too late. Mas até eles chegarem já era muito tarde. So some men got to the truck and they took their fists and they broke holes in the glass windows. Então alguns homens vieram e deram socos no vidro e quebraram os vidros.
One man took the metal bar of the window with his hands bleeding from the glass, and by his strength ripped open the window. Um dos homens conseguiu, depois de quebrar o vidro, puxar a barra e puxar toda a janela fora. And they were able to save some of the children. E aí eles conseguiram salvar algumas das crianças. Imagine a police officer came, Imagine se o policial vindo and he said to the man, "You have a ticket for parking on an interstate. e dizendo para o homem, você vai ganhar uma multa porque você está parado no meio da highway. You should have gone to the office and got permission to park on the interstate." Você deveria ter ido para o escritório da polícia para avisar que você ia parar no meio da highway, da estrada. And you're not a professional. E você não é um profissional. You should not have tried to save those children. Você não deveria ter tentado salvar aquelas crianças. I'm sorry, but I have to take you to prison. Desculpe, mas eu vou ter que levar você para a prisão. This is what the Pope did in 1988. Isso é o que o Papa fez em 1988. He told Archbishop Lefebvre, Ele falou, "You consecrated bishops without my permission." Se você consagrar bispo sem a minha permissão, And that's terrible, isso é terrível, because you don't have my permission. porque você não tem minha permissão. So what's the solution? Qual é a solução? Give permission. Dá permissão. Only the Pope can do that. Somente o Papa pode If fazer. he doesn't do that, then he goes to hell, Se ele não fizer isso, ele vai para o inferno, unless he repents. a não ser se ele arrepender. We are not popes, Nós não somos papas, so we can't give that permission. então não podemos dar essa permissão. We have to save the children in the burning bus. Nós temos que salvar as crianças que estão dentro desse ônibus pegando fogo. It is not a problem of canon law, Não é um problema de lei not a canônica, problem of tickets. não é um problema de tomar multa, It is a problem of saving souls from fire. é um problema de salvar as almas do fogo. And to talk about tickets and canonical process and lifting excommunication is idiotic foolishness. E se conversarmos sobre excomunhão, ou documentos, ou direito canônico no momento desse, é totalmente idiota. And this is what Bishop Villay has been wasting his time with when he could have been watching some good movies instead. E é nesse ponto que o Dom Felay está perdendo totalmente o seu tempo, e que ele poderia estar assistindo uns bons filmes. They have in America the TNT, Turner Classic Movies. What is it? Tem um canal nos Estados Unidos que chama TNT, Good old movies. com filmes antigos, que poderia estar assistindo. Maybe drinking some good wine also. Talvez bebendo um bom vinho, Maybe assistindo um filme sleeping antigo. also better. Estaria And doing desperdiçando nothing, menos tempo. doing nothing is also better. Fazer nada também é melhor. But wasting your time talking to idiots about their approval when they hate God is foolish. Mas debater com idiotas que odeiam a fé é bobagem. And that is what he's been doing. E isso é o que ele vem fazendo. When there are souls to be saved throughout the world, he's wasting his time on these trips to Rome. Quando se tem milhões de almas a serem salvadas, ele está desperdiçando o tempo dele com essas viagens para Roma. And once you start talking stupid talk, E quando você começa a conversar conversas estúpidas, after a while, após algum tempo, stupid becomes smart. o burro se torna esperto. We cannot enter into that kind of dialogue. Nós não podemos entrar naquele tipo de diálogo. So to arrive at where we were in the year 2012, which is the most important pivotal year for the history of the Society of St. Pius X. Para chegar até o ano de 2012, que é o ano mais importante na história da fraternidade, It did not happen because the Pope and a nice cassock and a bishop in nice cassock came to the Bishop Villay in 2012 and said, "Look, we have something for you." That's not how it happened. não aconteceu do nada, os papas e os bispos chegando, olha, Dom Felay, nós temos algo para você. No. Não foi This assim. was prepared over many years. Isso foi preparado por muitos e muitos anos. There has been a movement and a direction to betray Catholic tradition that has gone on for years without our notice. Já vem ocorrendo essa ideia do acordo por muitos anos sem que fosse percebida para nós.
We know it's not us. It's not SSPX. A gente sabe que isso não é a fraternidade, a verdadeira fraternidade. Because Por quê? we are a disorganized mess. Porque a gente é totalmente desorganizado, uma bagunça. If you have worked with the Society of St. Pius Se X, você já tiver trabalhado com a you will fraternidade, know that we can't organize a potluck dinner after Mass. você sabe que a gente pode mal preparar um jantar após uma missa. I remember when I was a newly ordained priest, Eu lembro quando eu era recém-ordenado padre, one of the most traumatic experiences of my life was a potluck dinner. um dos maiores traumas da minha vida foi um jantar após uma missa. One lady brought the burgers, another lady brought the grease, another lady brought the bread, and they all wanted to kill each other. Uma mulher trouxe a carne do hambúrguer, a outra trouxe o pão, a outra trouxe não sei o que, e foi uma briga, todo mundo queria matar o going to outro. explode. Quase estava para explodir o lugar. I was a priest for about 3 months. Ele era padre por mais ou menos 3 I meses. had to see counselors. Ele teve que ver. I thought the whole parish was going to collapse. Ele pensou que a paróquia inteira ia se It was a acabar. complete disaster. Ele pensou que ia ser um completo desastre. But somehow we survived. Mas de alguma forma nós sobrevivemos. Because we are a disaster. Porque nós somos um desastre. What you see in the present organization in the society is something very organized. O que você vê atualmente nos líderes da sociedade é algo bem organizado. It means someone else is behind it. E significa que alguém está por trás disso tudo. All the strong superiors, from the smallest to the biggest, over the last 15 years have been removed. Todos os superiores distritais, pelos últimos anos, vêm sendo removidos pouco a pouco. Not the superiors that disagree, just the superiors that are strong. Não os superiores que discordam, mas somente os superiores que são fortes na fé. One of the easy examples I know was my superior for many years, Father Peter Scott, in America. O exemplo mais fácil que eu posso citar é o meu próprio superior, que foi meu superior na América, padre Peter Scott. Father Scott loved Bishop Follet and had complete confidence in him. O padre Scott Loved in the past. Ok. O padre Peter Scott amava muito o Dom Follet And had complete confidence in him. e tinha completa confiança nele. Yeah. But he was able to stand on his own 2 feet. Mas ele Foi capaz. foi capaz de erguer, de manter os 2 pés no chão e ficar forte. I don't know how you say it. And he was not a bootlicker. The nice way of saying it. He was not a licker of toe. Okay? E ele não era um puxa-saco. Right. But he always followed, he always obeyed. Mas ele sempre seguiu e sempre obedeceu. He was removed. Ele foi removido. Why? Por quê? Because if Father Scott thought that Bishop Follet was wrong, he would stand up against him. Por quê? Porque se o padre Scott pensasse que Dom Follet estivesse errado, ele ia se erguer e ia It happened rejeitar. a couple of times. E aconteceu por 2 ocasiões. Not about the faith, Não sobre a fé, but about troubles between priests and parishes, mas problemas entre padres e paróquias, in which he defended his priests no qual ele defendeu os padres against the foolish decisions of Menzinger. contra as estúpidas decisões de Menzinger. Menzinger backed down. E aí Menzinger voltou atrás. A And Menzinger, then em português é Menzinger removed. também? Menzinger em português é Menzinger is the headquarters. Menzinger, the headquarters. Menzinger, I just want to know if there's a new name for Portuguese. It's Menzinger. It's the as well. city. Yes, it's You know, Menzingen is our headquarters, right? Yeah. So Menzingen backed down, but then they removed him. Aí Menzinger voltou atrás naquela ocasião, mas depois removeu ele. Bishop Williamson was Padre removed. Scott. Depois Yeah. puniu. Bishop Williamson was too much of an influence, 21 years teaching seminarians in America. Dom Williams era uma influência muito grande ao ensinar os seminaristas nos Estados Unidos por 21 anos. 21 years. 22 years, but 20 years as superior. 22 anos, mas 20 como superior. Yeah. And he was too influential. E ele influenciava muitas pessoas. Starting in 1999, Começando em 1999, Bishop Follet said, you have to leave the American seminary. Bishop Follet falou para Dom Williamson, você tem que sair do seminário da América. In 2003,
He was removed. 2003 ele foi removido. 2002, Father Scott was removed. 2002 o Padre Scott foi removido. 2003, a new French superior with a new mentality is made the superior of the seminary, Father Yves Leroux. O Padre Yves Leroux foi feito superior no ano de 2004. And Com uma then nova mentalidade já. Father Fullerton, a weak man, was made the superior of America. E o Padre Fullerton, que era um homem fraco, foi feito superior nos Estados Unidos. He was a little bit like John the 23rd, a transitional pope. Ele era como João 23, o Papa João 23 é o Papa transicional. Yeah. And things began to change in America. E as coisas começaram a mudar nos Estados Unidos, na América. In 2011, Em 2012, Bishop Fillet Dom Fillet wrote a first letter of expulsion to Bishop Williamson. escreveu a primeira carta de expulsão a Dom Williamson. And I believe it was September. Ele acha que foi em setembro. It was published on internet, but now it's disappeared. Estava publicado na internet, mas agora desapareceram com ela. The day it was published was when Bishop Fillet was with us in the Philippines. O dia que foi publicado, o Dom Fillet estava com eles na He was Filipinas. not happy, Ele não estava feliz. so we didn't have a happy day. Então nós não tivemos um dia muito prazeroso. But Bishop Fillet said in that letter, Mas o Bishop Fillet falou naquela carta: Bishop Williamson, you do not admit it, but you are accepted by English and American people as a leader of an Anglo-Saxon rebellion. Dom Williamson, você não aceita isso, mas você é visto como um líder um líder de rebelião dos English American rebellion. dos americanos, ingleses, anglo-saxãos. They were afraid of a rebellion in America because of the influence of Bishop Williamson over 20 years. Eles tinham medo da rebelião nos Estados Unidos por causa da liderança, da influência de Dom Williamson nos Estados Unidos por 20 e poucos anos. If Bishop Fillet had made the deal with Rome in 2003, there would have been a rebellion. Se o Dom Fillet tivesse feito o acordo prático com Roma em 2003, haveria tido a rebelião. But over the last 9 years, there has been a slow changing of everything. Mas nos últimos 9 anos vem tido pequenas mudanças em tudo. This is sign of organization. Isso é um sinal de organização, Of a plan, de um plano, and not a sudden being tempted. e não apenas uma tentação súbita que aparece. Father LaRue changed what a seminarian is. O Padre Leroux mudou o que um seminário realmente, como um seminário realmente deve ser. You should look now at a video. It's in English. Você deveria ver esse vídeo, está em inglês. STAS.com. St. Thomas Aquinas Seminary. STAS. .com. Yeah. St. Thomas Aquinas Seminary. Seminary Project. É o projeto de seminário. It is about an 8-minute video Um vídeo de 8 minutos about the building of the new seminary in Virginia. sobre a construção desse novo seminário em Virgínia. In the video, Father LaRue speaks about what a priest is. No vídeo, o Padre Leroux, Yeah, he speaks about what a priest is. fala como o padre deve ser. He mentions Vatican II 0 times. Quantas vezes ele menciona o Vaticano II? 0. Priest, a man of combat, 0 times. Comentando que o padre é um homem de combate, quantas vezes foi como Even 0. sacrifice, 0 Sacrifício, 0. Priest is a man who is the whole man, forming the whole man. O padre é um homem que forma o homem por completo. Priest is a spiritual man. O padre é um homem espiritual. And then it mentions briefly in the beginning, other seminaries are not very spiritual. E ele menciona no início, outros seminários não são muito espirituais. And the idea of the battle against modernism is not there. E a ideia do combate ao modernismo não está lá. This St. Pius X Seminary, in the making of the seminary, the name of Archbishop Lefebvre is mentioned 0 times. Nesse vídeo que fala sobre o novo seminário, o nome do arcebispo Marcelo Lefebvre não é mencionado nenhuma vez.
Zero. What it does not say speaks in volumes. O que não é dito nos diz muito. If you were not a traditional Catholic, you would not know that this seminary in Virginia is a seminary for traditional anti-modernist Catholics. Se você não for um tradicional, ao ver esse vídeo, você nunca imaginaria que é um vídeo da tradição católica que luta contra o modernismo. Could be a fraternity of St. Peter's. Poderia ser a fraternidade de São Pedro, Could be another conservative seminary, poderia ser apenas um seminário conservador, but not a Catholic seminary. não um seminário católico. The mentality is very different. A mentalidade é muito diferente. They have 2 new professors now. Eles têm 2 professores novos agora. One of them was one of my parishioners before, Um deles era um dos meus paroquianos and another one from near my home. e o outro era perto da minha casa. They have been ordained together, the 2 of them, for about 5 years. Eles foram ordenados entre um e outro uns 5 anos atrás somente. But they were formed under Father LaRue. E ele já foi formado pelo padre Laru. So, a new generation Então uma nova geração forming a new generation. formando uma nova geração. Já é uma nova geração formando uma The nova. connection with the old is gone. A conexão com os antigos já está indo e já se foi. 2 different seminarians told me over the last 10 years 2 seminários me disseram no período dos últimos 10 anos. Bishop Williamson used to form fighting priests, Dom Williamson costumava formar pares guerreiros, but Bishop Father LaRue forms holy priests. mas o padre Laru forma pares santos. St. Paul must not have been very holy. São Paulo não deve ter sido muito santo, He was only a man of combat. porque ele era somente um homem de combate. St. Ignatius must not have been holy. Santo Inácio não deve ter sido muito If it wasn't santo, for battle, he would never follow God. porque se não fosse por batalha, Santo Inácio nunca teria seguido The Deus. only reason he wanted to follow Christ was because he found out that the little saints and martyrs were tougher than he was. O único motivo que ele decidiu seguir a Deus foi porque ele viu que até pequenas crianças, They were stronger than he was. até as pequenas crianças católicas eram mais fortes They que were ele. better warriors than him. Eram melhores guerreiros do que And ele. his Era. desire was to be the greatest warrior of E o all. desejo dele era de ser o maior guerreiro de todos os tempos. So he went to fight the greatest war. Então ele foi lutar a maior das guerras. But those days are over. Aí esses dias já se passaram. Or they think they are. Ou então eles pensam que já passaram. So what has happened is there is a new liberal direction and a new liberal teaching in the O society. que aconteceu então é que existe uma nova direção liberal e um novo ensino liberal dentro da fraternidade. Do not believe that the problem is we're in danger of signing a piece of paper with a modernist. Não This is not the acredite, problem. não acredite que o perigo é que nós vamos assinar um pedaço de papel com os modernistas. If that was the only problem, it would be very small. Se esse fosse o único problema, seria até um problema pequeno. The problem is we have taken the modernist mind O problema é que nós pegamos a mente dos modernistas and the modernist spirit, e o espírito modernista and now it is everywhere E agora throughout está- the society. e agora está espalhado pela fraternidade. That is why Inácio here, É por isso que his family is just thrown out of our parish by the local priest. a minha família foi chutada da paróquia pelo padre local, Because he did the most wicked thing that a Catholic can do. porque eu cometi o maior pecado que o católico pode cometer. He allowed Father Hugo and myself in his house Eu permiti que os dois virem em minha casa to say Mass. para rezar uma missa. This is terrible. Isso é terrível. Therefore, he's thrown out. Por isso eu fui jogado para as cucuia. And this is happening throughout. E isso tem acontecido por todo lado na fraternidade, todo lado. When Father Chazelle and I landed in Bohol, Philippines, an island in the Philippines, Quando ele e o padre Tiesel chegaram numa ilha na Filipinas, and